projeto de bromélias ele se iniciou em 1996 e ele partiu da concepção da relevância de que bromélias significam organismos maximizadores, ou seja, organismos que podem potencializar a diversidade biológica. Existe um conjunto de atributos que fazem com que isso ocorra. Bromélias são organismos que têm uma arquitetura bastante complexa, elas são coletoras de folhiços que caem das partes superiores da floresta, elas reservam água no interior delas e, como resultado, grande parte dos organismos acaba buscando uma vida lá dentro, alguns de forma passageira e alguns dependem essencialmente delas para desenvolver seu ciclo. Bromélias é um grupo de plantas, um grupo de espécies vegetais que pertence à família Bromeliaceae e que vulgarmente também são chamadas de gravatar. Ela é uma família de espécies vegetais que ocorre apenas nas Américas, com uma única espécie ocorrendo na costa da África. O jeitão dessa família em geral é esse como dessa planta aqui. As folhas são todas unidas numa base, saem as novas folhas do centro e várias espécies têm a capacidade de guardar na base das suas folhas uma grande quantidade de água. Um dos passos iniciais era compreender qual é essa diversidade biológica em termos de bromélias que nós temos na ilha. Quando nós começamos a iniciar nosso projeto, o projeto Ecologia de Bromélias da Mata Atlântica, lá na Ilha Grande, a única informação que havia sobre bromélias em todos os 19 mil hectares da Ilha Grande era um estudo realizado lá no lado sul da ilha, numa área de restinga, que apontava naquela época a existência de 13 espécies de bromélias para a área de restinga da Praia do Sul. E nós tínhamos a noção completa de que era necessário, para o conhecimento amplo da flora de bromeliáceas da ilha, que nós tivéssemos uma amostragem como um todo. O resultado disso foi, em uma nova ação dentro do projeto, nós subdividimos a ilha como se realizássemos uma grade sobre a Ilha Grande, com os pontos geográficos, de coordenadas geográficas a serem visitadas. Em cada coordenada dessa, nós faríamos uma ampla amostragem nos moldes que realizamos anteriormente na Vila dos Dois Rios. Essa fase do projeto já vem sendo executada, nós estamos visitando paulatinamente todos os pontos diferentes e das duas vertentes, do lado continental e do lado oceânico da ilha, lado norte, lado central, lado sul da ilha. E no curto prazo, essa fase do projeto ela se iniciou há um ano e meio, nós já atingimos um aumento do número de espécies agora para 53 espécies conhecidas apenas para a Ilha Grande. Agora nós chegamos na área em que vamos fazer as amostragens, né? Nesse ponto nós já realizamos a amostragem naquela direção e a amostragem consiste em, ao longo de uma curva de nível, que são as curvas de altitude em cima de uma área, de uma determinada área, acompanhando essa curva de nível, fazer plotes, parcelas de 10 metros por 10 metros, totalizando 100 metros quadrados, distantes entre si 10 metros também. Para relacionar a estrutura do habitat com a abundância, a riqueza, a diversidade e a composição de espécies de bromélias, nós fazemos medidas de estrutura do habitat. Dentre essas, nós medimos a altura do dossel, a altura da base do dossel, né? O dossel é o que é formado pela copa das árvores. Então medimos a base do dossel, a altura máxima da base do dossel, a altura de cada uma das árvores presentes dentro da parcela, com diâmetro maior que 10 centímetros, diâmetro à altura do peito, que a gente chama de DAP, porcentagem de cobertura do solo por rochas, por bambuzal, por samambaial, abertura do dossel, que é o quanto o dossel é mais aberto ou mais fechado em termos de porcentagem, e essas variáveis de estrutura do habitat nós vamos relacionar então com a abundância de espécies, a riqueza de espécies, a diversidade e a composição de espécies de bromélias.
em cada uma das áreas. 91,4, a altura, pode botar uns 15 metros também. 91,4, isso. O cap dessa planta aqui dessa árvore tem 43. A altura do dossel. Morango, cadê o podão? Esse aparelho é um podão telescópico que é utilizado para coletas botânicas, né? Então ele tem um aparato que é um gancho que é para coleta de epífitas, de plantas que vivem sobre árvores, através do arrasto, ou do empurrão ou do arrasto, né? No caso aqui, a gente utiliza ele também para coleta de material botânico, de bromélias epífitas, mas a gente principalmente utiliza ele como uma forma de medir a altura da base do dossel e, por comparação, medir a altura das árvores. Então ele chega a 10 metros de altura no máximo e ele é todo demarcado a cada 1 metro de altura. Então nós esticamos ele até o ponto máximo dele, medimos a altura da base do dossel e medimos a altura das árvores com um DAP maior que 10 centímetros. Como ele é demarcado a cada 1 metro de altura, então de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, até 10 metros, nós utilizamos ele também para estimar a altura dos indivíduos das bromélias epífitas. Então utilizamos eles de 0 a 1, nós contabilizamos, com base na comparação nele, tantos indivíduos, de 1 a 2, tantos indivíduos, de 2 a 3, tantos indivíduos e assim por diante. Pode falar, Dalgo? Pode. A altura do dossel, 7 metros de altura. Esse é um densidômetro e ele é utilizado para você medir a cobertura do dossel. Então vocês veem que ele é um espelho com uma demarcação de quadrados dentro dele. Em cada um desses quadradinhos aqui dentro, eu escolho 4 áreas e em cada uma das áreas eu vejo se é aberta ou fechada a copa das árvores. Então eu conto quantos espaços abertos em cada um dos 4 pontos de cada quadrado e somo o total. E depois transformo isso para porcentagem. Até o momento, aqui na Ilha Grande, nós já encontramos 53 espécies de bromélias, sendo uma das espécies mais abundantes até o momento essa planta aqui, que é a Quimea gracilis. E provavelmente, como a gente está rodando a ilha, mostrando vários pontos distintos de áreas de mata que nunca foram visitadas por pesquisadores, provavelmente nós ainda encontremos mais alguma espécie que ainda não tem registro para a Ilha Grande. Além disso, 2 espécies estão para ser descritas, uma coletada na área da Vila dos Rios, na Mata Atlântica, numa área de mata, e uma segunda coletada por um outro pesquisador no Pico do Papagaio. A Mata Atlântica da Ilha Grande, ela reserva aproximadamente 20% de todas as espécies de bromélias existentes em todo o estado. Isso significa que é um manancial muito importante a ser preservado. Evidentemente, nessa empreitada ao longo de toda a Ilha Grande e todos esses passos do projeto desde 96, a gente tem que ressaltar o papel importantíssimo que vem sendo desenvolvido por todos os estudantes, sejam eles de doutorado, de mestrado, de iniciação científica, que representam o cerne do projeto e que dão a garantia de que a gente possa estar realizando com eficácia esse projeto de conhecimento da flora de bromeliáceas da Ilha Grande.